Meritíssimos e meritíssimos, estamos aqui para mais um vídeo do Toga Voadora e no vídeo de hoje eu vou comentar mais um daqueles assuntos que são polêmicos e que podem gerar uma discussão interessante. E hoje eu vou abordar os motivos que me levam a crer que a Disney, enquanto indústria, pode acabar com o cinema da forma que a gente conhece. Isso é uma barbaridade. Primeiramente vamos abordar a questão do monopólio, que economicamente falando, na história da humanidade, nunca que um monopólio foi benéfico para os consumidores, porque se uma indústria, uma empresa, unicamente possui a maioria ou todos os meios de produção de determinado setor, ele não vai buscar tecnologia, não vai buscar inovações e nem ampliar a qualidade dos seus produtos para oferecer para o público, porque se não for ele que vai oferecer aquilo para o público, não vai ter outra empresa. Então as pessoas são reféns daquela empresa. Se aquele produto for necessário, se for de agrado dela, só vai ter aquilo para consumir e é isso aí. E recentemente a gente teve o anúncio de que oficialmente a Disney comprou a Fox. Toda a divisão de televisão, ou então pelo menos quase todas, pouquíssimas séries vão ficar com a Fox ainda. E o estúdio da Fox, basicamente todas as franquias de cinema foram adquiridas pela Disney. E com elas vieram todas as marcas que pertenciam a ela, incluindo principalmente os X-Men, Quarteto Fantástico e Avatar. Falando em termos de qualidade de obras, eu vejo isso como um problema muito grave a médio e longo prazo, porque a curto prazo todo mundo está empolgado, falando, finalmente os X-Men vão integrar o universo Marvel, finalmente o quarteto vai poder voltar para sua casa e ter um filme bom na mão da Marvel. Pensando especialmente, já que a gente entrou nesse assunto, do gênero de super-heróis, a gente teve lançamentos importantíssimos esse ano, por exemplo, o terceiro filme do Thor, que poderia resgatar a franquia, Homem-Aranha finalmente na Marvel, Guardiões da Galáxia 2, ao meu ver, esses que eu já citei, não tiveram nada demais, foram filmes completamente esquecíveis, não foram inovações alguma e parece que os estúdios perderam totalmente a mão. Só que, em contrapartida, os estúdios que em tese estão começando, comparado com a Marvel Studios, que são a DC e a Fox, entregaram os melhores filmes do gênero, que são Mulher Maravilha e Logan. Mulher Maravilha, mesmo que seja um filme bom e que poderia ser muito melhor, poderia ser um filme épico, ele é uma inovação dentro da indústria, é um respiro muito bem-vindo que a Warner trouxe pra gente. Principalmente a Fox, eu achei que ela atingiu o ápice do seu cinema de super-herói, que foi Logan. Esse filme, ele trouxe uma coisa que a gente nunca viu, que foi um filme genuinamente de drama baseado em um super-herói. Não é um filme de super-herói com cenas dramáticas, é um filme de drama, um western moderno, um ambiente pós-apocalíptico, que tem uma carga dramática pesada pelo filme todo e tem alguns leves momentos de ação, então de alguns alívios cômicos, mas no todo é um filme muito pesado. E isso é uma coisa que a gente não tinha visto ainda, um filme desse naipe, figurando nessa indústria. E a gente só teve isso justamente pela concorrência, porque a Fox começou lá atrás junto com a Sony fazendo os filmes de super-herói. A Sony com Homem-Aranha e a Fox com os primeiros filmes do X-Men, que são muito bons até hoje. Ah, tá. Depois disso, ela começou a cair na mesma repetição. Ela tentou se inovar com o X-Men Primeira Classe, o que não deu muito certo depois, porque era uma trilogia, que agora não é mais trilogia, que está totalmente perdida nesse espaço aí. E ela meio que começou a descambar, mas isso aí foi porque eles viram que eram filmes seguros. Os X-Men são personagens que por si só garantem público. Vai dar merda em algum momento. Só que começaram a ter uma decadência. E principalmente diante do sucesso estrondoso que a Marvel vinha cada vez mais tendo com seus filmes, a Fox teve que ousar. Ela teve que fazer um filme relativamente barato, com ideias originais e criativas. E esse filme foi ideia, que por mais que seja um filme que muita gente venha não gostar e tal, ele inegavelmente foi um sucesso, tanto com o público quanto com a crítica e bilheteria. O público amou, tanto do marketing quanto atuações, amou o personagem ser retratado daquela forma, que é muito fiel aos HQs. A crítica achou um alívio muito bem-vindo, assim, nesse gênero que não tinha uma comédia, adulto, um besterol realmente falando. Que veio justamente com Deadpool, que é um filme que ele subverte muitas coisas do gênero, brinca muito com isso, e que não era para ser um filme totalmente profundo, era para ser justamente um filme criativo. A criatividade do filme eu acho que é inegável nesse ponto. E ele foi um sucesso assim, absurdo, bateu mais de 750 milhões de bilheteria, ele se pagou e lucrou 700 milhões a mais. E isso provou que a Fox, nessa pegada um pouco mais diferente, poderia fazer grandes obras. Até que no meio de 2016, depois desse sucesso todo, anunciaram que iam ter um terceiro filme do Wolverine para adultos, baseado no velho Logan. E é esse que surge finalmente o projeto do Logan, que tem toda essa qualidade que a gente viu aí e que realmente também foi um sucesso, porque não foi um filme caro e, além disso, ele foi ainda mais bem sucedido com a crítica e com o público, que vai ser um filme que a gente vai levar por anos. Só que em termos de cinema, agora propriamente falando, a gente tem o quê?
A Disney, ela tem um traço muito forte. Na verdade, todos os estúdios desde a sua concepção lá atrás, na criação de Hollywood e tal, enquanto esse cenário todo, a gente tem que cada estúdio tem o seu espírito, digamos assim, cada estúdio tem a sua pegada, o seu meio de contar histórias. E a Disney, ela tem esse traço muito forte que é a família. Todas as obras dela tem que atingir a família toda, todo mundo pode ver os filmes e gostar muito. E assim, pensando nesse ponto, se um estúdio começa a englobar o outro, Hollywood como um todo, por mais tempo, N problemas que a gente também pode abordar isso depois, ela vai começar a perder as suas particularidades que cada estúdio vai tendo. A Fox, por exemplo, que sempre trouxe pra gente obras assim grandiosas no mínimo, que ela trouxe pra gente Alien, ela trouxe Avatar, que mesmo sendo um filme controverso é muito bom, Titanic, que são os maiores sucessos de bilheteria do mundo, Planeta dos Macacos, a gente tem N obras que a Fox trouxe que são realmente marcantes. E a gente viu com essa compra realmente a morte de um estúdio, porque todas aquelas pessoas que estavam envolvidas na produção, o setor criativo, todas essas ideias que vinham brotando no estúdio, toda essa diversidade que aquele estúdio fornecia todo ano na sua cartela para o público, ele começa a se perder, porque agora ele vai migrar para a Disney. E é inegável que os padrões da Disney vão atropelar toda essa ideia que a Fox trazia nos seus filmes. A indústria como um todo, ela necessita dessa competitividade para os estúdios darem espaço para os criadores. Porque quando o estúdio não consegue se sustentar pelo controle de produtores, que nem a Marvel consegue fazer até hoje com Kevin Feige, mas a partir do momento que os estúdios não conseguem se manter, eles começam a ter ameaça de falência, ameaça de crise, a gente tem o momento que eles dão espaço para obras originais e para os criadores e diretores surgirem com seus projetos. Foi o caso do Spielberg com Tubarão, ET e todos os seus filmes extremamente criativos. George Lucas com Star Wars só surgiu por isso, porque os estúdios da época não tinham ideias para conseguir dar o alívio que o público pedia, não conseguia inovar o entretenimento como um todo. E a partir do momento que a gente vê a Disney tendo esse monopólio todo, a gente não tem a concorrência. A concorrência começa a gerar os déficits que levam os estúdios a dar espaço para as obras originais surgirem. E se a Disney, aos poucos, começar a adquirir outros estúdios e virar essa gigantesca produtora de filmes, ela vai acabar o quê? Que todas as salas de cinemas vão ter só filmes da Disney, que não precisa ser necessariamente do selo Disney, mas filmes que são da sua tutela, assim, que estão no seu poderio ali. Isso vai acabar o quê? Que todo filme que tiver ali, por mais que as pessoas não gostem e tal, só vai ter que ir no cinema e eles vão ter lucro de toda forma. Não vai ter como não terem lucro. Que merda, hein? Sabia não? A menos que as pessoas aos poucos comecem a largar o cinema como um todo e deixem de assistir filmes no cinema. E isso, pra mim, é uma das maiores tragédias que a gente pode viver atualmente, assim, em termos de cultura. O cinema já faz parte do dia a dia das pessoas. As pessoas, começaram a consumir cada vez mais cinema, dos anos 40, 50, 60. Todo mundo já conversou, pelo menos, incontáveis horas sobre algum filme que é o seu filme favorito. Todo mundo já debateu coisas polêmicas em filme. Todo mundo já conversou, por exemplo, por que a Rose não colocou o Jack na porta no final de Titanic. Essas coisas, assim, que criam espaço para uma espécie de arte que surgiu relativamente recentemente, assim, fazer tanta parte da cultura da humanidade como um todo. Assim, eu acho que não tem um país assim, no mundo que não tenha produção própria de filmes, assim, pelo menos que seja independente e tal, mas o cinema ele começou a fazer parte da nossa concepção de cultura humana. Os filmes independentes vão continuar existindo, mas o público quase ou nunca, ou raramente, tem acesso a esse tipo de obra. E realmente, são os grandes estúdios, os blockbusters, ou então pelo menos os filmes assim mais, digamos, pequenos, que são distribuídos por esses grandes estúdios que acabam atingindo a maior parcela do público. E querendo ou não, Hollywood sempre foi a vitrine de ideias do mundo. Todo mundo que gosta de cinema e que sonha em trabalhar com cinema sempre quis exibir as suas ideias lá. Spielberg começou assim, Tarantino começou assim, James Cameron começou assim. Todos os grandes diretores foram buscar expor suas ideias em Hollywood. E se você tem um único estúdio controlando o cinema como um todo, a gente não vai ter mais Hollywood, a gente vai ter Disney. E a Disney é um gigante que não dá pra negar. O poder econômico dela, ainda mais agora, com a aquisição da Hasbro, por exemplo, a aquisição de todo esse universo Avatar que tem potencial para vir a repetir o sucesso de bilheteria do primeiro filme, isso vai só engrandecer a capacidade econômica do estúdio. E com o tempo, estúdios que já não emplacam tanto sucesso, assim, economicamente falando, que nem Paramount, e eu acho que principalmente é o Warner que está pendendo muito, assim, depois desse último ano de muitos fracassos de bilheteria, de muito prejuízo.
E a Sony eu acho que vai ser a próxima a ser comprada pela Marvel. Tipo, meu palpite é esse, que em muito pouco tempo eles adquiram os ativos de cinema da Sony. Porque a Sony vai continuar só com PlayStation, videogames, etc. Mas eu acho que a divisão de cinema a Disney vai acabar adquirindo, porque tem muita coisa que interessa pra ela. Porque você ter todos esses personagens que são ícones da cultura pop, você ter eles à sua disposição pra poder ou misturar, ou então contar infinitas histórias diferentes aí, te dá uma capacidade muito grande. A produção da Disney com esses símbolos que eles adquiriram da cultura pop, a gente já sabe como que é, porque a Marvel, por mais que tenha filmes assim de uma qualidade, pelo menos técnica, inegável, ela vem pendendo muito pro lado de ideias e de roteiros, porque os filmes estão cada vez mais repetitivos em sua própria estrutura. E mesmo sendo sucesso inegável, tipo, é fato que uma hora isso aí vai cansar. O público não vai sempre amar filmes super-herói, porque ainda estamos nessa onda, a gente está começando ainda. Vai chegar um ponto que a Marvel provavelmente vai ter que passar por infinitos reboots para conseguir se reinventar e se alçar um novo patamar. Mas isso só seria garantido se não tivesse essa aglomeração da Disney, porque agora, se a Marvel cair, eles vão ter X-Men, eles vão começar a lançar isso, e tipo, provavelmente eles vão usar essa equipe que já está consolidada de produtores da Marvel, de produtores e diretoras que acatam a ideia do que o produtor tem para aquele produto. E a gente tem cada vez menos liberdade criativa em Hollywood. Isso meio que acaba com a vontade dos diretores trabalharem nos seus projetos que possam vir a ser grandes franquias. Diretores como James Cameron podem vir a ser desestimulados a conseguir com suas ideias para Avatar. O próprio James Gunn, que no primeiro filme teve o seu lado autoral muito forte, no segundo já perdeu um pouco dessa mão que ele tinha de liberdade. E a gente começa a ter esse risco do cinema começar a ser cada vez mais indústria e cada vez menos arte. Esse é um problema que realmente coloca em risco toda essa cultura que a gente tem com relação ao cinema. E eu acho que os outros estúdios, se começarem a sofrer com esse impacto que a Disney apresenta para eles, que é todo esse poderio, basicamente eles vão começar a pender tipo, para vender os seus ativos para ela, porque é inegável o avanço, é mais fácil de juntar a eles do que lutar contra eles. Não estou falando que a Disney é um vilão e tal, não. É só uma constatação inegável de que o cinema corre o risco de perder muita da sua graça, da sua originalidade, assim, dos seus grandes filmes, que foram obras que marcaram muito todas as pessoas da sua época, e a gente tem o risco de perder isso, sabe? Tanto é que nas últimas décadas, os filmes grandiosos que saíram, não teve um filme que a gente possa falar, é o filme de uma geração, é o filme que marcou a gente. Talvez seja cedo e tal, mas a gente tem esse problema ainda. E tendo esse monopólio todo, a gente tem cada vez mais o risco de não ter um filme de geração, de não ter um filme que vai marcar a gente como esse filme é da nossa época, sabe? Isso é um problema gravíssimo, pelo menos ao meu ver, sabe? Porque a gente não tem o que fazer, a gente vai continuar consumindo porque é o que tem, mas é uma constatação inegável. E é importante pensar sobre essas coisas, principalmente sobre questão de monopólio, que é uma coisa que acaba que prejudica o consumidor como um todo, porque se a Marvel continuar fazendo sucesso atrás de sucesso e nunca sofrer um prejuízo, nunca ver que aquele produto não foi tão bem, meio que vai continuar fazendo igual, e nunca vai ter uma inovação, nunca vai ter espaço para diretores que estão começando, que possam ter ideias muito boas para aqueles personagens, que possam apresentar aquilo para o público e ter um sucesso ali que possa se consolidar enquanto um novo artista. E o cinema sempre foi isso, sempre foi uma indústria que combina muito bem com arte, ela sempre teve esse relacionamento bom entre essas duas vertentes. E tendo esses problemas de adquirir estúdios, a gente começa a perder isso, porque, por exemplo, a Fox tinha a sua divisão de filmes independentes, que eram os filmes que ela fazia voltados para o Oscar, para premiações assim, que dava espaço para os diretores trabalharem. O estúdio morrendo, assim, entre aspas, é um estúdio independente a menos, é uma janela dessas ideias originais a menos que a gente tem. Então Hollywood perdeu parte dessas produções originais. Então se a gente não tem esse espaço para novas ideias, nem no blockbuster, nem nos filmes independentes, a gente vai ter cada vez menos desestímulo para as pessoas que gostam de cinema seguir com essa carreira. Então a gente tem que o público vai começar a ter uma perda de qualidade muito grande dos produtos que ele vai acabar consumindo. Mas claro, eu espero estar otimista, espero que eu esteja totalmente errado, que essas constatações realmente não se confirmem, que a Disney saiba trabalhar essas marcas novas que ela adquiriu de forma independente e dando espaço, que não seja uma coisa só para ser mais uma quantidade de dólares que vai entrar no final do ano, não, que seja realmente espaço para deixar novas ideias emergirem. Talvez seja isso, porque ela acertou com a Pixar, por exemplo, por muito tempo. Então basicamente é isso, tipo... Acho que tem mais coisas para se debater, deixem nos comentários aí o que vocês acham dessa aquisição. Eu realmente estou otimista, eu espero que acertem a mão nos mutantes, eu espero que consigam inserir todos esses personagens no universo Marvel já consolidado, porque não é coisa fácil explicar a origem dos mutantes assim, de uma hora para outra, mas é assunto para outro vídeo. Mas deixem nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam disso, se vocês concordam que é um risco para o cinema como um todo.
e se vocês também estão receosos com essa possível perda de qualidade dos filmes e perda do cinema enquanto arte, porque eu acho que realmente é uma ameaça que a gente tem que, pelo menos, ficar de olho. Se a gente não puder fazer nada, pelo menos a gente tem que estar preparado para o que está vindo. Novamente, deixe seus comentários aí, vamos debater o tema. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.